clamando o nome de Jesus aí, como nós temos feito toda manhã. Eu mandei pelo nosso Brasil, pela nossa nação, por tudo aquilo que está acontecendo, né? Por essas investidas de Satanás contra a nação brasileira. Cremos que o Senhor nos dará saída, que o Senhor nos dará soluções, cremos que o Senhor nos dará escapes, em nome de Jesus, né? Vamos lá, Pai, eu quero te agradecer por todo o tempo que o Senhor tem nos dado a entender e a clareza que o Senhor tem nos feito enxergar essas coisas que têm acontecido na nossa nação. E como reis e sacerdotes, nós declaramos que a verdade apareça, que todo engano, Senhor, seja tirado da nossa nação. Oramos, Senhor, pela nossa nação, dizendo, Pai, traga a tua luz verdadeira e encantamento. Tira todo encantamento que se levanta contra nós, brasileiros. Tira, Senhor, todo encantamento que atua na América do Sul, América Latina. Pai, que o Senhor possa usar das nações, Senhor, aqueles que o Senhor tem para trazer esse estado de liberdade, Senhor, das opressões políticas que se levantaram contra nós. Pedimos que o Senhor traga verdade, e somente a verdade seja manifesta. Todos os planos ocultos que estão sendo elaborados no inferno seja exposto à luz e que venha ao conhecimento de todos tudo aquilo que está sendo ocultado, que transita, Senhor, nas regiões de sombra. Nós pedimos que o Senhor venha trazer, Senhor, a luz verdadeira e essas sombras sejam apagadas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e com o teu grande amor, Senhor, traga sobre a nossa nação a liberdade que precisamos. Desate, Senhor, os nós, desate, Senhor, essas cadeias que se estabeleceram. Quebre, Senhor, os grilhões e repreenda, Senhor, o homem mau. Dê, Senhor, a oportunidade de conversão, de arrependimento a todos esses que têm prejudicado a nação. Dê, Senhor, a essas pessoas a oportunidade deles encontrarem a verdadeira luz e repreenda na tua luz, no teu amor, repreenda esses homens e mulheres que têm se levantado como pivô, Senhor, de uma escravidão. Pai, resgata-nos, salva-nos, tenha misericórdia do teu povo. Sabemos que muitos são os nossos pecados, iniquidades, muitos são, Senhor, a nossa soberba como brasileiros, muitos são os nossos desvios. Diz que o Senhor tenha misericórdia. Que Pai, socorre-nos. Levanta-te e socorre-nos. Não, Senhor, deixe padecermos diante dessas circunstâncias, mas que o Senhor venha trazer livramento. Que esse mês, Senhor, o Senhor possa organizar, Senhor, essas questões, que seja o mês, Senhor, de liberdade, que a tua liberdade venha sobre nós. Oramos também por Israel, pedindo que a tua nação, Senhor, essa nação, seja alinhada aos teus princípios, que toda essa bagunça e apostasia que tem se levantado sobre Israel seja, Senhor, cancelada, que o Senhor venha trazer a tua liberdade sobre esse povo. Pedimos a tua graça, a tua unção, a tua manifestação. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, trazer o arrependimento e que eles reconheçam Jesus como Messias. Que esse sopro de vida venha sobre a nação de Israel, trazendo, Senhor, a tua paz sobre esse lugar. Mais do que isso, Senhor, também nós oramos, pedindo que todas as coisas sejam alinhadas, para que o teu tempo se estabeleça, para que a tua palavra profética se manifeste. Oramos também, Senhor, por cada família que compõe, Senhor, esses dias que nós temos lido, as pessoas que nos ouvem. Entra, Senhor, nessas casas com a tua poderosa mão e que o Senhor venha trazer, Senhor, a tua bondade, a tua boa mão, a tua misericórdia, curando essas pessoas. Por isso eu estou dizendo, Pai, e estamos te pedindo, traga cura. E proclamamos essa palavra. Enfermidades agora saiam dessa casa. Doenças,
ataques demoníacos, sai agora. A Shalom entre sobre essa casa. Toda a obra do divórcio, da escassez, da miséria, cesse agora. Toda a obra e de intriga, de levantes, ventos impetuoso, tempestades, pestes, pare agora. Que essas casas sejam repletas do sangue do Cordeiro. Nós proclamamos, sejam curados, sejam prósperos, sejam benditos e que a Shalom entre. Esse é um decreto divino em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Estamos em Timóteo, segunda carta ao discípulo Timóteo, né? Eu estou encontrando aqui. Segunda Timóteo 3. Então, nós temos o 3 e o 4, e aí já entramos em Coríntios, né? Vamos lá. Segunda Timóteo 3, nós vamos ler, começando aí do 1 ao 9, na versão normal, e depois a gente vai para a mensagem. De 1 ao 9, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo agora sobre os males e as corrupções que se levantariam nos últimos dias. Lembrando o seguinte, que na cabeça do apóstolo Paulo, o que estava acontecendo? Eles estavam prestes a ser arrebatados. Eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, agora que eu li aqui a pergunta. Veja só, há uma ideia que eles estavam para ser arrebatados, ou seja, agora eles seriam arrebatados naquele exato momento, ou as coisas estariam acontecendo, até porque havia uma perseguição contra a igreja ferrenha. Lembre-se aí, né, do tempo, ou já tinha acontecido, não lembro aqui, mas teve a perseguição aí de Nero, teve a questão do ano 70 aí, aonde o templo foi destruído. Então, tinha toda essa circunstância. E o que eles estavam pensando? Olha, Jesus está voltando. O tempo já é chegado, e aí vem toda aquela dinâmica, né, de vender tudo, viver em comunidade. Eu estou usando o microfone aqui, esse microfone. Agora vai ficar bom. Então, veja só, é, eles estavam então na mentalidade que Jesus estava voltando e as coisas estavam para acontecer, estava próxima a vinda do Senhor, eles estavam é, é, próximos aí a receber essa presença, né, essa volta. Então o apóstolo Paulo estava dizendo dos últimos dias. Então quando ele diz dos últimos dias, olha, veja que os últimos dias, é óbvio que é uma palavra profética para nós, mas ao mesmo tempo eles pensavam que era para eles. Então já havia uma característica aí de maldade bem acentuada aí, vou dizer, nos anos 70 depois de Cristo. Imagine agora, né? Imagine se o apóstolo Paulo vivesse agora, nesse exato momento. Seria aí um probleminha, né? Mas tá. Então ele está dizendo dos males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo com que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também acontece com aqueles. Bíblia Mensagem. Vamos lá. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram a Moisés. Renegados da fé e enganados nos pensamentos, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Então aqui a gente já vê então o apóstolo mencionando como seria a circunstância dos últimos dias. E é importante nós entendermos isso e ver, esse é o ponto que eu tenho falado, de entender um tempo e entender como esse tempo funciona. Veja, nós vivemos em um tempo e nesse tempo que vivemos há uma ideia comum. Nós chamamos isso de egrégora. Uma das características, eu falei esses dias aqui, uma das características que a gente vê é uma palavra que muitos colocam, né, acerca de narcisismo. Olha, o fulano é narcisista, o ciclano é narcisista, o beltrano é narcisista. É um termo que a gente usa hoje como generalizado, né? Hoje todo mundo é narcisista na vida, na vista de todo mundo. Ah, o fulano é narcisista, o ciclano, porque a gente convive com um narcisista. Mas, na verdade, irmãos, nós estamos na geração narcisista. Ou seja, de fato, não todo mundo tem uma característica narcísica, ou seja, todo mundo tem uma característica egocêntrica. Entenda que o ponto que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo é dizendo, meu filho, o negócio é o seguinte, nos últimos dias será difícil de pastorear. Nós estamos entrando em tempos difíceis e esses tempos difíceis estão acarretados por impostores. E eu vou entrar por duas vertentes aqui. Ele está dizendo, olha, primeiro, eu vou te mostrar como que é a característica que está se levantando sobre os homens. Há uma atmosfera, uma potestade, e nessa potestade faz com que os homens olhem para si mesmos. Então as pessoas estão olhando para si mesmo, para suas carências. Esse ponto é o ponto primordial que nós precisamos aprender. Se nós não aprendemos isso daqui, a cura será praticamente impossível de ter. Ser curado nessa geração não depende de uma metodologia, depende do entendimento disso que nós estamos falando. Por quê? Porque estamos vivendo em uma geração onde o centro de tudo somos nós. Então, nós somos o centro do universo.
né? Quem nunca ouviu uma mensagem dessa? Que nós somos o centro de Deus. Tudo que Deus está fazendo é para nós. Tudo que o Senhor está planejando é para nós. Tudo que o Senhor formou é para nós. Então, veja, essa mensagem bonita que nos eleva, né? Eleva a nossa autoestima, que está baixa, eleva a nossa, a nossa alma para um estado um pouco de alegria. Ela faz com que nós invertemos os valores. Veja, existe concepções. A primeira concepção, a gente vai ver a concepção da figura paternal. E essa concepção é muito importante. A primeira concepção que a gente tinha de tempos atrás era dos pais que eram rígidos. A lei funcionava em uma vida paternal, ou seja, o pai corrigia com pulsos firmes e eles estavam ali firmes com as suas decisões, com as suas regras rígidas, e as crianças andavam, né, debaixo dessa, desse braço forte. Na próxima geração, nós começamos a ver, então, que os pais começaram a entender os filhos, vamos dizer assim. Ou seja, a liberdade começou a vir, as regras foram quebradas, né? Não existe mais regras, cada um faz a sua regra, cada um tem a sua regra. E, mediante isso, nós começamos a entender que agora os filhos passaram a estar de igual para igual. Ou seja, vamos entender o que esses filhos querem. E os pais vão começar a servir esses filhos de uma maneira assim. E aí chegou agora a geração dos nossos filhos, que eu coloco aí, que não vai ser nem praticamente dos nossos filhos, mas dos nossos netos, né? Eu digo agora, com 40 anos, nós vamos ver aí que já tem a geração dos 10 anos, né? Essa geração aí, que elas não têm pai. Mesmo que os pais estejam presentes, elas não estão sendo educadas pelo pai. Então nós temos uma geração que foi educada com rigidez, depois veio a geração que foi educada com liberdade, mas agora nós estamos a geração que não está sendo educada por um pai. Por mais que o pai esteja presente, a mãe, eles são educados pelo mundo. O mundo educa eles. São os vídeos, os filmes, os seriados, é, ah, os desenhos. Eles estão educando os nossos filhos. O que que isso traz? O primeiro ponto é que os filhos eles tinham a visão daquilo que os pais estão fazendo. Timóteo 2. Daquilo que os pais estão fazendo. Timóteo 3, perdão. E isso faz com que essa visão de dentro que os meninos tinham de liberdade, de egoísmo, não fosse acentuado, porque a gente estava sempre olhando para o pai, vendo o que o pai estava fazendo e o que o pai estava querendo. A segunda visão é a visão que já entra um pouco na nossa geração, é a visão do que eu sou. Então nós estamos sempre em busca do que eu sou. Vocês pararam para perceber que a gente está sempre agora buscando um sentido de vida? Uma das coisas que perdeu foi o sentido da nossa vida. Nós não temos, parece que, mais sentido. Então, está se perdendo o sentido de vida porque nós perdemos o sentido do próximo ou da missão. Veja, como que eu posso colocar isso, né, assim, em palavras? É, eu vou colocar como eu coloquei ontem. Nós começamos a crescer e, de fato, nós crescemos na nossa infância querendo ser algo. E até brinco, né? Querendo ser astronauta, querendo ser qualquer coisa. A gente se empolga com tudo. Mas quando a gente pega uma certa idade, nós começamos a querer repetir o processo da casa, ou seja, continuar os negócios da casa. Então, por exemplo, se o pai é comerciante, ou se o pai é um profissional, a gente passa a querer replicar o que o pai é, ou a mãe, né? Então a gente passa a ir na mesma linha. Então, primeiro fato,
a gente quer ser um monte de coisa. Mas quando a gente vai criando uma maturidade, a gente vai repetir o que esses pais estão fazendo. Então a gente acaba repetindo, isso eu não estou dizendo de mal, eu estou dizendo que é uma tendência a gente seguir o caminho que os pais seguiram. Se ele é um professor, a gente vai querer ser professor, se é um policial, vai querer ser policial, se se é um trabalho na área da saúde, vai querer acompanhar. É normal que isso em um tempo comece a passar na nossa cabeça, porque a gente vai começar agora a olhar para um propósito familiar, que é tendência. Porque como criança, nós olhamos para dentro. Quando adulto, nós olhamos para fora. Então aqui vem um fato muito interessante. Quando não tem alguém que nos coloca limite, o que é a tendência? De nos tornar criança e ficar infantilizado. E aí, nós estamos agora na geração que, cresceu com os pais que não tiraram a infantilidade de nós, e dois, agora nós crescemos na onde nós nem fomos educados, que é a geração dos nossos netos, eu vou colocar. É uma geração que nem os pais estão educando. Raramente os pais educam. E é o que nós estamos vendo agora nessa característica. E essa característica vai ser a pior que existe. Por quê? Porque é a geração mais infantilizada que existe. E como nós entendemos a geração infantil? É a geração que está sempre olhando para si mesmo. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Falando, olha, Timóteo, o que está acontecendo? Vai ser um tempo muito difícil, porque as pessoas estão sempre olhando para si mesmo. E aí, irmãos, olhe para isso. A geração que olha para si mesmo é a geração insatisfeita. Não tem como se satisfazer. Na verdade, não existe o que fazer para satisfazer essa geração. Eu não estou dizendo a nossa, eu estou dizendo a que o apóstolo Paulo está apontando. E é óbvio que a nossa está no meio. Mas entenda, não há possibilidade, queridos, nem Deus satisfaz essas pessoas. Por quê? Porque o fato é que se eu tiro as regras, não há limite. E eu vou dizer aqui, não há limite para nada. Porque quando não há limite, a nossa alma ela se torna ansiosa ou ociosa. Ela não tem uma barreira onde ela se respalda, ela não bate em nada, ela não é limitada por nada. E aí vem um ponto, por exemplo, o que mais vem com a ansiedade? A ânsia de comer comida, conhecimento, amores, paixões, prazeres. É a ânsia do comer. Ou seja, eu estou sempre comendo. E eu nunca me sacio. Por quê? Porque não há limite. Então, você já viu as pessoas ansiosas, tirando nós? Você vai ver que essas pessoas, elas sempre estão comendo, 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 comendo e não sacia. Elas estão sempre comendo comida e não sacia. Elas estão sempre comendo ensinamentos e não sacia. E o próprio apóstolo Paulo fala, olha, o que acontece? Essas pessoas elas se depararão como as mulherzinhas, como é colocada, né, na primeira tradução, que aprendem, aprendem e nunca chega à plenitude. Ou seja, eu estou sempre aprendendo, mas eu nunca estou satisfeito. Eu estou sempre buscando conhecimento, mas de fato eu nunca chego no entendimento. Mas nunca vou chegar, porque eu nunca estou satisfeito. A satisfação é uma das virtudes que eu preciso encontrar. Gente, preste atenção nisso. O adulto é satisfeito com pouco. Eu vou colocar aqui, o controle emocional, se eu vou colocar aqui, ela vai de encontro com o nível de satisfação que a minha alma encontra no estado que eu estou. Não é um nível de comodismo, entendeu? É um nível de satisfação, ou seja, eu consigo me satisfazer. Eu não deixo a minha alma caminhar muito e sem limites, ao infinito e além. Eu coloco o limite, que é domínio próprio. Essa seria, acho que, a palavra mais
mais nobre a colocar, domínio próprio. O infantil não tem domínio próprio. O adulto tem domínio próprio. Quem é infantilizado, você pega uma criança, ela não consegue dominar as suas ações. Mas o que espera de um adulto é gente que domine as suas ações. Agora, você entendeu que os adultos não estão dominando as suas ações? Primeiro ponto. Você viu o nível de brigas que a gente tem, né? Como eu viajo bastante, né? Eu vejo cada coisa que é interessante apertar o botão de desver, né? Eu até tava brincando. Esses dias a gente tava, acho que em Curitiba, fui em Curitiba. Eu tava assim, de repente, eu olhei pro retrovisor, tava no carro, aí eu vi, acho que um motoqueiro, não sei se ele foi fechado por uma van, ou ele fechou a van. Eu sei o que aconteceu, meu irmão. A hora que eu olhei assim, um monte de homem saiu da van, catou esse motoqueiro na porrada e um capacete pra lá, assim, coisa de 2 minutos. Quebra-pau, daqui a pouco o cara colocou o capacete e foi embora como nada tivesse acontecido. Eu falei, rapaz, mas o que aconteceu aqui? Sabe aquela cena aleatória? Eu falo, cara, como que a gente tá descontrolado? Como a gente tá descontrolado? Como as nossas emoções estão sem limites? Aí esses dias, eu acho que até passou no jornal, né? O cara simplesmente, o entregador simplesmente negou subir no apartamento. Um policial penal pegou, deu um tiro no pé do cara e falou assim: você tem que subir lá. Oxe, ou seja, meu irmão, o que nós estamos vivendo? E aí nós vamos ver os controles emocionais, quer dizer, os descontroles emocionais, os descontroles sexuais, os descontroles das paixões. Por quê? Porque isso é o maior sinal de infantilização. Ou seja, não estamos conseguindo colocar limite nas nossas emoções. As nossas emoções, elas estão indo porque nós fomos ensinados, porque isso é o primeiro princípio de Satanás ou do satanismo. Faça o que te faz feliz. Entendeu? Esse é o primeiro princípio dos 10 mandamentos de satanista. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Os 10 mandamentos do satanismo, o primeiro é: faça o que te faça feliz. Ou seja, viva feliz. Tudo que te faz feliz, faz, extrapole, exerça. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nos últimos dias, por que teremos tempos difíceis? Por causa disso. Porque os limites foram tirados das nossas emoções. Uhum, é exatamente isso. Então, veja, a questão aí que estava lendo aqui, a questão da comida, na verdade eu preciso comer o tanto que eu preciso gastar. Esse é o ponto. Eu preciso comer o tanto que eu preciso gastar. Então, se eu gasto, vamos lá, uma pessoa, a gente coloca aí 2.000 calorias por dia. Só o cérebro e todo o sistema vital vai gastar o quê? Acho que umas 1.000 e poucas calorias por dia. Abaixo disso, você vai ter a desnutrição. Então, se você está com sobrepeso, você diminui as calorias e come abaixo do que você precisa, então você vai gastar, né, o que a gente fala das reservas que a gente acumulou. Se eu já não tenho reserva, eu começo a entrar na desnutrição. Agora, quando eu começo a ganhar massa muscular, e é aí que é interessante, o músculo consome muita caloria. O músculo consome demais. Mas, eu vou usar esse termo, né? A gordura consome muito músculo. Se eu for usar isso aqui, é óbvio, vai ter profissionais aqui, né, que pode explicar melhor. Mas quando eu crio músculo, eu preciso de muita energia para manter esse músculo. Senão eles vão ser comidos também. Então, de fato, quanto mais eu quero acumular músculo, mais eu vou precisar de caloria, eu vou precisar de alimento. Senão, aí vai comer 6.000 calorias, 8.000 calorias, que aí o pessoal vai tomar que é chamado de hipercalóricos, né? Que é aquele shake que tem cada shake aí, vai fazer por dia, os caras vão comer 8.000 calorias, né? Então é muita caloria para manter o seu nível de músculo. Mas aqui que eu entro em um ponto. É quando eu como na falta de músculo, eu não ajunto, ou seja, o meu corpo está retendo mais do que eu preciso, é o que nós estamos acontecendo na nossa alma.
nós estamos aprendendo coisas que eu nunca vou usar. Então, isso vai criar uma reserva na minha alma de conhecimento que vai me deixar lento, não vai me deixar ágil. Ele vai encher o HD e vai começar a dar pau, se a gente pode dizer isso. E é o que está acontecendo nessa geração. Excessos de conhecimento desnecessário, aonde a alma está ficando arrogante, egoísta, está ficando soberba e está ficando lenta, porque está com excesso. Que ele não usa isso. Então é o que nós estamos fazendo, ou seja, muitas informações para pouco desenvolvimento, para pouco pensamento. Agora, voltando para cá, o que, que o apóstolo está dizendo aqui, então? Que nós teremos um tempo difícil, porque as pessoas estarão olhando somente para elas mesmas. Somente para elas mesmas. Elas estão olhando somente para elas mesmas. Exatamente. A obesidade intelectual. É o que nós estamos vivendo. Gente, é o que eu tenho falado daqui. Preste atenção. Você pega qualquer menino de 20 anos, eles falam de vida. Eles são mentores da vida. Eu te pergunto, o que que um menino de 20 anos já viveu a vida? O que que um menino de 15 anos já viveu a vida? Você vê eles mostrando as vidas dele. Que vida? Que vida que um menino desse tem para mostrar a minha vida? Você entendeu? Então, olha o nível que nós chegamos, aonde alguém inexperiente está sendo o exemplo de uma vida. Aí você vai hoje, né, para todas essas questões, nós vamos ver que nós estamos aprendendo com quem nunca praticou. Então, como que eu vou aprender com quem nunca colocou em prática os seus próprios ensinamentos? E é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele entra num ponto. Por que que eu quero chegar nisso? Porque agora nós vamos falar do engano. Veja no verso 6 ao 9. É o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas. Para quê? Ó, nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, pegam ao qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Irmãos, agora eu vou usar essa palavra como mentor, é o que eu mais escuto. Como mentor, é o que eu mais eu vejo. Você aconselhar principalmente mulheres que estão se sentindo lesadas, enganadas, é, é, passadas para trás, que foram enganadas por mentores ou por, por algum tipo de autoridade. E aí a gente sempre pergunta, mas por que que fomos enganados? Por causa disso, porque estão, às vezes, sobrecarregados. Eu vou tirar a palavra pecado, porque a gente coloca pecado pensando que uma pessoa que está largada na vida. Não, não. É a... Sim, muitos manipuladores. Concordo. Mas só existe muitos manipuladores porque existe muitos manipulados. E por que somos manipulados? Eu sempre coloco isso, irmãos. Só existe quem compra porque tem alguém que vende. Entendeu? Só existe quem engana porque existe quem deixa ser enganado. Só existe corrupto porque existe quem aceita ser corrompido. Então, por exemplo, a gente vai falar dos governos. Ah, porque esse governo é um governo corrupto. Sim, mas eles só estão nos lugares que estão porque teve um povo que se permitiu. E a minha pergunta é: por que nós nos permitimos? Porque estamos. Aí entra. É uma idolatria? Sim, mas é uma carência. Então, nós teremos a onda de maiores enganadores, porque estamos na geração mais carente que existiu. Todo mundo está carente de alguma coisa. Todo mundo está num vazio enorme no peito de alguma coisa. Por quê? Porque não teve limites. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: estamos enfrentando um tempo difícil, porque o tempo de limite acabou. Não há mais limite para o ser humano. Não há mais limite para a comunicação. Você está aqui.
Veja só o quanto de irmãos que estão aqui de lugares diferentes do mundo. Não há mais limite para nos comunicarmos. Não há mais limite para nós pensarmos, porque eles estão sendo treinados a ir para viagens de um monte de lugar. Até viagem astral hoje está acontecendo na igreja com ar de profético. Não há mais limite. Tiramos os limites. E com essa tirada de limite, tiramos o contentamento. E com a tirada do contentamento, tiramos a percepção da realidade, ou seja, o engano vai ser inerente dessa geração. Enganadores e enganados. É assim que estamos vivendo. Enganadores e enganados. Enganadores e enganados. É assim que vivemos. E é assim que vai ser. Entendeu aqui? Por quê? Porque enquanto eu não contente, enquanto eu estou com uma cratera no meu peito, eu estou em busca de alguma coisa. E como eu não sei o que é, qualquer coisa serve. Você já viu quando a gente está com muita fome? Qualquer coisa mata a minha fome. Até sopa de jiló. Irmão, qualquer coisa mata a minha fome. Qual o antídoto disso? O antídoto chama contentamento. E como alcançar o nível de contentamento? Limite. Essa é a palavra. Limites. Eu tenho que aprender uma coisa chamada limite. Há um limite. Há um limite a ser estabelecido. Então eu tenho que estar satisfeito com. É, satisfeito. Essa é a palavra. Aí não, aí não, aí não. Aí a gente acaba de pregar aqui e pronto, né? Então veja só, não. Procrastinação gera acomodação. Entenda, procrastinação. O descontentamento gera ansiedade. Eu estou sempre descontente. Está sempre faltando alguma coisa. Agora veja só, uma pessoa que tem uma visão de excelência, ele vai estar sempre melhorando. Veja só, ele vai estar sempre melhorando. Eu sei que eu posso ir mais além, mas eu não vou no ar da ansiedade. Eu vou no ar consciente. Eu estou melhorando, estou me aperfeiçoando, mas isso não gera em mim uma, uma ansiedade de ser alguma coisa. Eu já entendi que eu sou e eu estou melhorando. Agora, qual que é a busca dessa geração? É a busca dos que não são, buscando entender quem eu sou. E aí eu estou buscando. Mas você está buscando o quê? Aí eu estou buscando alguma coisa, eu estou buscando respostas. Resposta do quê? Você vai ver que geralmente as respostas que nós estamos buscando é quem eu sou, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer de mim, por que minha vida está assim, por que as coisas não acontecem. Essas são as respostas que nós estamos buscando. São respostas que já tinham que ser solucionadas na nossa infância. Mas como nós estamos numa geração infantilizada, ou seja, somos eternas crianças, e nenhuma criança ele tem negócios. Nenhuma criança dá continuidade aos negócios. Eu vou usar de novo essa palavra e a gente avança. Veja uma coisa. Você já parou para pensar que 90% das nossas conversas, é sobre nós mesmos? Dois, é sobre as nossas emoções? Já pararam para pensar nisso? Ou começa a observar as tuas conversas. Começa a observar, faça a experiência essa semana. Você vai ver que a maioria daquilo que a gente. Irmãos, não é um, não, é todos. Todos estão assim. Não estou dizendo é um, é todos. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo entender quem somos. É sempre o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. Nós não conversamos mais de projeto.
Raramente nós sentamos com alguém que vai dizer, ó, é, eu quero seguir esse projeto. Eu estou pensando em fazer isso daqui. É, Dar uma orientação como seguir a execução de um projeto. A maioria, 99,99%, é sempre tentando entender o que está acontecendo com as minhas emoções, os meus sentimentos. Você entendeu? Essa é a base do que nós estamos vivendo. E aí entra o porquê. Porque está faltando pai. Está sobrando mentor e faltando pai. Por que eu digo isso? Porque o mentor, ele está sendo pago para te fazer elevar. E não importa quem você é. O negócio é que você alcance o teu destino. Então, assim, ó, eu quero ser um bom atleta. Então você vai ter o coach, que a gente usa, que é a palavra mentor, esportivo. Então, a gente vai lá, o cara vai fazer você ter um maior desempenho como atleta. Aí chega o outro e diz, eu quero ser um bom empresário. Aí vai ter o coach do empreendedorismo. Aí eu vou te ensinar a ser um empresário de excelência. Aí eu quero ser rico. Aí vai ter o coach da riqueza. Aí a gente vai pegar ali e ensinar você a ser rico. Então, eu vou te dar hábitos de riqueza. Aí, o hábitos esportivo, o hábito empresarial. Eu quero ser isso. Aí vai ter o coach que vai ensinar. Ou seja, tem um mentor que vai te ensinar a ser o que você quer ser. Mas pergunto, mas será que você nasceu para ser isso? Não interessa. Eu não estou aqui para discutir o que você quer ser. Se você quer ser um papagaio, meu irmão, vai ter o mentor do papagaio. Eu vou te ensinar a ser papagaio. O fato é ensinar você ser o que você quer ser. E eu não estou aqui para julgar o que você quer ser. Eu estou aqui para fazer você ser o que você quer ser. Pronto. Entendeu o que está acontecendo nessa geração? É uma geração de mentores que ensinam você a ser o que você quer ser. Agora, olha para as escrituras, vê se o apóstolo Paulo não fala isso, a gente vai ler. Nos últimos dias, as pessoas escolherão para si mesmo pessoas que são os mentores que falarão aquilo que segundo elas querem ouvir, que é o que nós estamos vivendo. É o coach, não estou criticando o coach, eu estou dizendo a palavra, é o mentor que ensina você a ser o que você quer ser. Agora, o pai, olha um pai agora. O que o pai faz? O pai primeiro vai corrigir a tua motivação, para depois investir nas tuas ações. Primeiro a tua motivação, depois as tuas ações. Então, um pai, ele vem primeiro tratando o teu interno, para depois liberar o teu externo. Então, primeiro vamos corrigir o que está dentro do teu coração, os teus sentimentos. Aí depois a gente fala de progresso, de processo. Então, de fato, hoje, nós estamos com muita dificuldade de falar de processo de trabalho, porque nós não passamos da primeira fase, emoção. Então, primeiro corrigimos emoção, depois aplicamos projeto. Primeiro nós corrigimos as emoções, depois nós aplicamos a herança. Primeiro nós corrigimos as motivações, depois nós aplicamos, então, a transferência aí de processo, né, de progresso, de trabalho, de visão. Ou seja, nós não estamos conseguindo chegar mais na segunda parte. Como mentor, nós conseguimos, como pai, não. Entende? Se você pular a parte das emoções e aplicar a crescimento, dá certo. Agora, se você for ver as emoções primeiro, que é as motivações, a gente não consegue. Você pode conversar 10 anos com uma pessoa, você não sai das emoções. Por quê? Por causa disso. Porque você vai primeiro ter que colocar limite. E aí eu pergunto, quem quer ser limitado? Gente, se eu falar assim, irmãos, a gente vai ter que colocar limite, é raro o que fica. Porque você está limitando. Você está me limitando. Você está limitando o meu crescimento. Você está limitando, você é explorador.
Entendeu? Aí você vai ouvir um monte de palavras e adjetivos de conotação de dominador, é opressor, é mandão, é ingrato, é ciumento. Por que que essas palavras vêm? Porque está limitando todo o seu, é, é, a sua ação. Ou seja, cara, como que você vai limitar a minha ação? Como que você vai limitar o meu crescimento? Não, não é limitar o crescimento. É fundamentar o crescimento. Porque o crescimento sem fundamento, gente, é queda. Lá na frente é queda, com certeza. A gente tanto fala da religião e dos religiosos, mas você já parou para pensar que todo religioso foi o novo de uma geração? Vamos lá. A gente fala de algumas denominações evangélicas. Ah, é a religiosa. Mas, irmão, já parou para pensar que elas foi a solução de um tempo? Que foi o vaso que Deus usou de um tempo? Que foi a expressão da manifestação de Deus na terra de um tempo? E por que que se tornou religioso? Por causa disso. Porque não permitiu solidificar os seus fundamentos. Cresceu com as motivações ainda erradas dentro dela. Então, quando você dá poder a alguma coisa que está corrompida, você vai ver que lá na frente o negócio não acontece. Entendeu? Ou seja, desvirtua. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vai vir agora, ele diz assim, ó, renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores. E um dia serão desmascarados. Assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que nós estamos gerando a geração mais incrédula que já existiu. Gente, vocês não estão percebendo. Mas eu não dou mais 2 anos para as pessoas pararem de acreditar em Deus. Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque o simples fato de escândalos, escândalos e escândalos. Olha, veja só. Um discípulo, ele representa o seu discipulador. Então veja, muita gente deixa de andar com alguém por ver os discípulos deles. Isso daqui, olha que, eu vou dizer assim, a minha vivência ainda é pouca. Mas tem algumas pessoas, apóstolo, eu tô saindo fora, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí depois você ia perguntar, mas tá, mas por quê? Ah, não, porque eu não concordo muito com a tua visão, tal. Eu falei, tá, mas como assim? O que que você não concorda? Aí a pessoa ia apontando, não, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu falei, cara, mas eu nunca preguei isso. E eu não concordo com isso. Ah, não, é porque eu via os teus filhos espirituais fazendo isso daqui. Eu falei, tá, mas eu não concordo com isso, eu não faço isso. Ah, eu pensava que você fazia, cara. Eu falei, não, nunca fiz, não concordo também com isso. Então, veja só, o que que acontece aqui? O que um discípulo faz reflete na vida do discipulador. Vamos para a Bíblia. Um dia, um pai levou um filho endemoniado. Beleza. Leva o filho endemoniado e os discípulos não conseguem expulsar. E nada de expulsar. E aí está aquele tumulto, Jesus está descendo agora do monte com Pedro, Tiago e João. E quando chega naquele lugar, aquela bagunça, aquele pai chega e fala assim, Jesus pergunta, o que está acontecendo? Ele fala, olha, trouxemos o meu filho e eles não puderam expulsar. Mas qual foi a pergunta que aquele homem faz para Jesus? A pergunta é, se o Senhor puder fazer alguma coisa, olha, olha, olha o que, esse pai fala para Jesus. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-me. Jesus olha para ele e fala assim: se eu puder? Como assim, se eu puder?
Peraí, o que que é impossível para eu fazer? Mas veja, porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, a mente daquele pai foi: Senhor, se o Senhor pode, não sei se o Senhor também tem poder, porque se os seus discípulos não conseguiram fazer, logo o Senhor também não consegue fazer, né? Porque tudo que eles fazem é o que você faz. Então, não sei se eles não aprenderam direito ou se o Senhor não pode fazer isso. Mas se o Senhor puder, ajude-me. Entende que a igreja representa Jesus? Por que que o mundo está odiando Jesus? Por causa da igreja. Entendeu? As pessoas nunca poderiam odiar Jesus, mas só odeiam por causa da igreja. Aí o que nós estamos dizendo? O nível que nós estamos entrando agora de engano, né, principalmente do engano virtual, desses que ganham, né? Ou seja, são os impostores, como a gente pode dizer, ele vai refletir para todo o evangelho. E as pessoas estão odiando Deus, Jesus. E eu não vou dar mais muito tempo. Eu não vou dar mais muito tempo, não, para que as pessoas passem a não crer mais em Jesus e Deus. Não queiram mais andar com Deus. Não queiram mais saber de Deus. Entendeu? Por causa dos discípulos. Exatamente, ou seja, eu vou representar sempre alguém. Sempre eu estou representando, sempre estou carregando o nome de alguém, sempre. O nome da família, né? Lembra dos antigos? Não vai sujar o nome da família. A gente, vamos lá. Quem não era dos tempos antigos aqui, agora nessa geração, o pessoal não quer nem saber o nome da pessoa, imagina o nome da família, né? Mas veja só, mas no tempo antigo, que você ia conhecer alguém, e aí o pai da outra pessoa, né, seja da menina ou do menino, fala assim, de quem que ele é filho? Ou de quem que ela é filha? Ah, é filho dos plano de tal. Vixe, sai fora. Ih, sai fora. Às vezes a pessoa era gente boa, mas pelo nome da família, não sai fora. Não, não é bom, não. Por quê? Porque eu sempre estou carregando o nome de alguém. Ih, não adianta, sempre estou carregando, né? É filho de quem, né? Exatamente. É filho de quem? É filho do fulano. Ó, filho do fulano. Aí a família é boa, mas aquela pessoa ali é uma traia, né? Entra no furada só por carregar o nome da família. Ou o contrário, né? Às vezes a família é ruim, mas a pessoa é boa. Ela corta por causa do nome da família. Nas cidades pequenas, geralmente ainda assim, né? Filho de quem? É filho do fulano. Ah, filho de fulano. É bom. É filho de fulano é bom. Então, os tempos difíceis vêm por causa disso. Tá bem? Os tempos difíceis vêm por causa disso. Porque tem pessoas olhando demais para si mesmo e pouco para os projetos. Então, entenda aqui. Todo projeto só pode ser comunicado depois que nós resolvemos a pane de quem eu sou. Ou seja, a ferramenta tem que estar pronta para uso para depois ser usada. Então você tem que dar manutenção para a ferramenta para depois usar ela na obra. E aí que vem aquilo que nós falamos de Timóteo, né? Esteja esteja aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar. Então primeiro eu soluciono a aprovação, depois como obreiro. Primeiro eu sou aprovado, depois eu me torno um obreiro. Eu tenho que entender isso. Esse é o ponto. Se você nunca entrar na aprovação, aí entra a insatisfação. Posso, mas eu nunca me sinto aprovado. Aí é o problema, né? Porque aí vem a questão dos limites, colocar limite. Comece a colocar limite. Tire um pouco do infinito e além da tua alma e vai para os limites, né? Porque a gente está agora com o espírito do infinito e além. Sempre eu vou para o infinito e além, conquistar o mundo. A gente está que nem, na verdade, Pink Cérebro todos os dias, né? Quem assistia aí, quem teve infância, né?
o Pink falava para o Cé, né? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? O que nós fazemos todos os dias? Tentar conquistar o mundo, né? Então tá todo dia a gente tentando conquistar o mundo. Todos os dias nós estamos querendo conquistar o mundo. Todos os dias nós queremos ganhar o mundo. E na verdade a gente ganhou esse infinito, mas nós não estamos suportando o peso desse infinito. Verso Agora verso 10 ao verso 17. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, sedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todo quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabes as sagradas Transferir, tá? que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada Vou por pôr, Deus se você quiser para o pôr menos ensino, gelo, tipo para a umas repreensão, para a três correção, pedrinhas só. educação na justiça, a fim de que o homem de Deus Ah, seja sim. Desculpa. perfeitamente habilitado Bem, tá para toda bem. boa obra. Graças a Deus. Bem, todo mundo bem. Tá lá reposando. Porque tem hora que Você ele, tem sido um bom ele fica discípulo até de meu. madrugada, né? Se viver, Ela acorda de madrugada, ela fica cansada. seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas e sofrimentos, e sofrimento com a dor de que senti em Antioquia, Icônio e Listra. Você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuam Lá, explorando a coçando os fé, dentinhos, mas nascendo não terão, mais. não, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. Posso pôr, Persevere no que você ouviu e aprendeu, deixar que eu não posso certo dizer. da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as escrituras com o leite Sim, da vai sua mãe. ficar. Não há nada Mas, como a palavra de Deus oi? mostrar o caminho para a Graças salvação ao Pai da Senhor. fé em Cristo Jesus. Uma ótima A parte semana. das escrituras é inspirada por Deus e útil de um para Que mostrar a nem verdade, passar uma semana? de denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus por meio da palavra. Somos unidos e moldados para as Bom tarefas que demais. Deus deseja Modelo. nos. Tchau. E Sou veja Zé. só, Obrigado. agora o Mais, apóstolo tchau. Paulo está terminando aqui, ó, desnegociei. Já abriu aqui. É que meu áudio tá desligado aqui, aí eu não ouvi o áudio aberto. Então veja só, eu ouvi, né? Só 2 minutinhos. 3 minutinhos. Ó, veja só, o que ele está dizendo aqui agora? Aquilo que nós acabamos de falar. Olha o que ele disse aqui. Irmãos, ok, Timóteo, você tem seguido os meus passos. Baixo ainda? Colocando. Você tem seguido os meus passos. Você tem sido uma pessoa que tem seguido os meus passos. Você tem caminhado no meu discipulado. Aí eu estou aqui, eu estou no máximo aqui. Você tem seguido os meus passos. Você tem é, é, aprendido de mim. Você tem olhado, né? Você tem visto e olhado tudo
tenho feito. E aí que está o negócio. E o que nós falamos? Olha agora a vida. Olha, você tem sido um bom discípulo meu. O seu, a sua vida reflete os meus ensinos, meu estilo de vida, a minha orientação, a minha fé, a minha constância, o meu amor, a minha paciência, os problemas e os sofrimentos também que eu sofri. Meu ensino, o meu estilo de vida tem provado isso. Então, não sem problema para aqueles que estão seguindo Jesus. Então, irmãos, tira da cabeça esse evangelho que nos ensinaram que como você viver uma vida sem problema. Mentira. Ah, eu estou indo para o cristianismo para minha vida melhorar. Não, meu, é mentira. Bom, deixa eu falar. Você é cristão, você está chamando problema para você. Isso daqui para com essa onda que você está vindo para Cristo para a tua vida melhorar. Não. Você está vindo para Cristo para você poder ser salvo, para você poder reinar com Ele. Mas esse negócio de vida melhorar, você está dando problema. Ser cristão é comprar problema com o diabo, comprar problema com tudo. Você está comprando problema para você. Hein? Então, essa onda existe. Então, outro ponto. Olha o que ele diz. Você tem entrado e tem refletido os ensinos. Então, entenda aqui. Você tem refletido os ensinos. Então, se você está refletindo os ensinos que eu estou dando, significa que você está aprendendo. Então, mais uma vez, eu digo, o que é difícil discipulado nessa geração? Porque ninguém está sendo discipulado por uma pessoa. Nós somos discipulados por várias pessoas. Então, mais uma vez, a gente vai entender. Olha aqui, como nós estamos polarizados. Veja, eu tenho o mentor espiritual, tenho o mentor econômico, eu tenho o mentor de família, eu tenho o mentor de negócios, eu tenho o mentor do ministério, eu tenho o mentor de como ser pai ou mãe, eu tenho o mentor de como arrumar casa, eu tenho o mentor de como é, 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 fazer isso, eu tenho o mentor da vida sentimental, tenho o mentor da vida sexual, eu tenho o mentor. Ou seja, em cada área da minha vida eu tenho um mentor. Cada área da minha vida eu tenho quem me ensina. É o coach para tudo. Exatamente. Que é o mentor. Eu tenho um mentor para todas as áreas da minha vida. E por isso a minha vida está uma bagunça. É porque eu vivi da minha vida em várias etapas. Tem como, Arnaldo, fazer isso? Não tem como, Arnaldo, fazer isso. Ou seja, eu só tem como eu desvincular a minha vida espiritual da minha vida profissional, da minha vida sentimental, da minha vida familiar, da minha vida de pai e mãe, da minha vida de filho, da minha vida. Não tem como. Não tem como fazer isso. Então, como eu estou recebendo um monte de ensino, eu sou o famoso tiquinho, né? Sou um tiquinho de um, tiquinho do outro, tiquinho do outro, tiquinho do outro. Aposto, mas eu tenho que ficar. Eu não posso ouvir ninguém. Não, não é isso, irmãos. Não é isso que ele está falando. Eu estou dizendo da dificuldade dessa geração. Entendeu? E a gente só está dando aqui o resultado. Vamos lá. O resultado disso. É o que eu sempre gosto de falar. Bom, tá. E o resultado? Às vezes eu brinco, né, com as pessoas, né? Tá, fez tudo isso, fez o anjo, fez a profeta, fez tal. E o resultado? Qual foi o resultado? Ah, não aconteceu nada. Então deleta uma boa coisa aqui, né? Qual foi o resultado? Houve solução? Não, não houve solução. Vamos botar aqui. Houve solução? Não houve solução. Então vamos botar aqui. Que a gente vai ver o resultado. Igual o resultado do Tiquinho. Igual o resultado da geração Kim. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais egoístas, pessoas mais altivas, pessoas mais independentes, pessoas mais cheias de si mesmo. E, ao mesmo tempo, pessoas mais vazias. Já pararam para pensar nisso? Nível de pessoas mais vazias que existe, por causa do Tiquinho. Então, o apóstolo Paulo agora está fazendo o quê? Lembre-se que não tem como a gente ir para uma mensagem diferente nesses livros, porque apesar de ter princípios, né, elementares,
A gente está vivendo a vida de um discipulador para o seu discípulo. Tito, Filemon e, e Timóteo são cartas específicas para essas pessoas. Não tem como ter uma mensagem diferente dessa que a gente está falando. Então a gente só está vendo como é a vida de é, como era a vida de discipulado do apóstolo Paulo, à distância, por carta. O que ele está falando? Olha, agora vai aparecer esse monte de gente, irmão, a gente pensa que é só nós, né? Um monte de gente que apareceu agora para estragar a igreja. Mas, Timóteo, permanece firme. É a única coisa que eu falo para você. Não entre nesses modismos, não permita ser intimidado. Aquilo que você aprendeu é o que você está ensinando, porque você recebeu a palavra desde o ventre. Ou seja, cara, você tem aprendido as escrituras desde a infância. Então, só segue. Não entre em nada. E aí entra o ponto, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Aí o quinto, o Novo Testamento já estava escrito? Não. Então, por que que toda escritura é inspirada? O que que é toda escritura inspirada? Nós vamos ver no Antigo Testamento, né? Que a gente tem uma base que pode colocar aí como princípio, né? Quando é princípio, a gente vai colocando, irmãos. O Antigo Testamento ainda serve de inspiração, correção, edificação e maturidade da escritura. O Novo Testamento estava sendo escrito, tinha sido escrito. Então, toda a escritura, como ele fala, é o que? A Torá e o Haftará, né? Lei e profetas. A gente vai ler aí essa característica, né? Toda a escritura é digna, ou seja, ela é inspirada. E aí a gente vai para o capítulo final, capítulo 4. Então, mais uma vez, a gente vê, né? Veja que o apóstolo Paulo está chamando para ele essa resposta. Segue, tem sido um discípulo, tem seguido ele. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra em si, quer oportuno, não, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo os seus próprios cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. A mensagem do 1 ao 5. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz. Uma palavra final sobre todos os vivos e mortos. Ele está para se manifestar como um rei. Tanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja diligente. Desafie, advirta, insista com os ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para o ensino só. Então, vão se encher de alimentos espirituais estragados, mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-las por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha as mensagens vivas. Faça o trabalho bem feito como servo de Deus. Então, veja só. Se a gente começa a falar aqui, e parece um pouco chato, né? Mas, irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Veja que o apóstolo Paulo está falando dos ensinos errados daquele tempo. Gente, logo no começo do evangelho já saiu um monte de porcaria junto. Um monte de coisa que estava atrapalhando a igreja. E o apóstolo Paulo está falando, cara, não entenda esse negócio aqui. Não entre nisso. Tira os teus ouvidos dessas fábulas, dessas coisas que estão. Às vezes a gente fica pontuando, não, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado. Parece sim,
não tem nada de bom, né? Não, não, não é isso, irmão. O que a gente sempre vai vendo é fundamento. Cuidado com esse fundamento, cuidado com esse fundamento, cuidado com esse fundamento, cuidado com isso daqui, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Esteja atento a isso aqui. Isso daqui é muito perigoso. E parece ser coisa boa, mas não são. Por quê? Porque nos últimos tempos as pessoas estão só querendo ouvir o que querem ouvir. O apóstolo Paulo está falando isso daí há 1.900 anos atrás. Gente, há 1.900 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava falando: olha, o povo vão procurar só gente que quer ouvir segundo as suas cobiças. Imagine hoje, Arnaldo. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje. O que seria? Então ele está dizendo exatamente isso, ó, cuidado, as pessoas estão procurando, e na verdade, todo ser humano, ele sempre vai procurar o que mais é, é moldável à sua linha de pensamento. Porque qual é o trabalho de um coach agora? Agora vamos para uma parte boa. O trabalho do coach, qual é o trabalho do mentor? O trabalho do mentor é tirar a pessoa do estado de estagnação que ele não está vendo, a limitação. Então, o coach faz isso. O mentor faz o quê? Você quer prosperar, mas qual é o hábito de miséria que você tem? Entendeu aqui? Vamos lá. Mas qual é o hábito de miséria que você tem? Eu quero emagrecer. Mas qual é o hábito de gordice que você tem? Eu quero, eu quero ser uma boa pessoa. Mas qual é o hábito da má pessoa que você tem? Eu quero, vamos lá, eu quero ser feliz. Mas qual é o hábito de tristeza que você tem? Então, todo mentor, ele tem que pegar o hábito contrário daquilo que eu estou querendo. Eu quero ir para cima, qual é o hábito que te leva para baixo? Eu quero para um lado, qual é o hábito que te leva para o outro lado? Então, o que que esse mentor vai ter que fazer? Arrancar os hábitos que te leva ao oposto daquilo que você quer. Esse é o mentor. Todo professor é isso. Tem um professor que vai te ensinar a vida, que não importa se você queira ou não, e tem professor personalizado, que vai te fazer só entrar no ponto específico que você quer na sua vida. Como nós estamos específicos, e isso, a tendência da nossa geração seria específico. Exemplo, antigamente a gente comia comida, hoje não. Nós comemos nutrientes, porque agora a gente quer saber que essa comida tem nutriente A, B, C, D, tem vitamina, faz bem para isso, 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 faz aquilo, aquilo, aquilo. Ou seja, você viu que a gente especificou cada coisa? Nós tornamos muito detalhista. Então, a gente fez assim com a vida. Antigamente, vida era vida. Agora não. É a vida econômica, vida familiar, vida sentimental, vida sexual, vida de fé, vida de propósito, vida disso, vida de. Nós fracionamos tudo. E se eu fracionei tudo, eu consigo colocar um professor para cada área dessa minha vida. Logo, eu consegui entender que etapas que estavam travadas na minha vida, eu consigo destravar. Mas como eu consigo destravar? Dando o ato contrário daquilo que eu quero fazer. E aqui eu nem estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que se eu quero ir para a Lua, eu tenho que tirar a rota de Marte. Se eu quero ir para o Sul, eu tenho que tirar a rota do Norte. Então eu tenho que anular uma rota que me leva ao contrário daquilo que eu quero fazer. Exatamente. Então veja só, o que eu quero fazer aqui? O que eu quero entender? Entenda aqui que ele está dizendo o quê? Nos últimos dias, mas não é nos últimos dias, todo ser humano foi assim. Veja, com quem você conversa e quem são os teus amigos? Aqueles que de fato concordam com a linha de pensamento. Ou você tem afinidade com aqueles que comungam da mesma ideia. Porque todo ser humano ele é tendencioso a caminhar junto com aquilo que me agrada, aquilo que me deixa no estado desconfortável. É tão ruim você ter com pessoas que todo dia desafiam os teus hábitos. É muito mais. Entendeu? Você está perto de uma pessoa que está sempre corrigindo os seus hábitos. Mas agora eu entro para um outro lado. É ruim, mas é necessário. Por quê? Porque se eu estou com alguém que só valida os meus atos,
e hábitos, significa que esses hábitos vão ser consolidados e eu vou viver. Se eu considero que esses hábitos são bons e eu estou satisfeito com isso, bom. Mas se eu quero crescer, continuo fortificando esses hábitos e eu acho que eu não cresci, eu preciso de alguém que vai apontar os desvios desse erro. E aí o dinheiro do trabalho do mentor. Corrigir. Se eu corrigir, só que tá errado. Ah, você disse que quer. Vamos lá, usar o exemplo aqui, né, que a gente usou. Pegou. Você disse que quer emagrecer. Se você está sempre olhando a receita fitness de bolo de chocolate, você está sempre querendo ver a lasanha fitness, você está sempre procurando saber você entendeu? Que você está sempre querendo as coisas engordar-te para você conseguir ser esmagrelite, então é difícil, entendeu? Porque teu hábito é um. Por mais que você quer chegar em um patamar, mas os teus hábitos, é difícil você tentar nisso. Por quê? Porque os teus hábitos são ainda os hábitos antigos, né? E que, tirando nós, a gente não faz isso, né? A gente costuma não fazer isso, né? Então a gente está sempre vendo isso. Vou usar aqui meu profeta Carlinhos lá de Comodoro. Ele fala assim, rapaz, em nome de Jesus, eu profetizo, eu vou emagrecer comendo. Era a oração todo dia, vou emagrecer comendo, né? Então, é um milagre, meu irmão. A gente vai viver de milagre. Dando nós aqui, é, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você entende aqui que ele está dando uma orientação a Timóteo? O apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo. Por que estava preocupado com Timóteo? Porque esse tipo de situação está no meio da igreja. O apóstolo Paulo estava orientando o cara, Timóteo, se livre disso, não entre nisso. Sabe, a gente olha, por exemplo, de hoje, às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, não entra nisso não, né? Sai disso daí. Parece legal, mas não entra não. Não faz isso. Parece ser chato, parece que você quer imitar as pessoas conhecerem, mas, cara, o fundamento, os fundamentos, eles vão te levar para mau caminho. Eles vão te levar para uma, uma distração, para um caminho errado. Sai disso. O apóstolo Paulo estava fazendo a mesma coisa com Timóteo, dizendo, cara, sai desse negócio, não entra nisso. Tem muita coisa, muita confusão na igreja, muitos ensinos errados. E foge disso. E aí ele está dizendo, e por quê? E ele fala, olha, prega no tempo, fora de tempo, mas por quê? O que que essas coisas vão acontecer? Porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, as pessoas elas vão procurar aquilo que agrada, aquilo que mais combina com ela, aquilo que mais combina com as suas ações, ou seja, aquilo que vai ter um menor nível de esforço de mudança. Eu quero mudança, mas eu vou procurar aquilo que menor, que trará menor atrito às minhas emoções. Vamos lá. Como alcançar o sucesso? Aí eu pego 10 opiniões. Eu olho essas opiniões, todas elas vão dar um ponto. Aí eu vou analisar qual delas terá um menor impacto de transformação na minha vida. Ou seja, que dará o maior impacto de transformação, mas custará a menor quantia de esforço. Entendeu? Então vamos lá. Vamos de novo para o Smagrelite. Entra aqui. Como tonificar músculos, perder peso, ganhar força e robustez no corpo. Malha 10 horas na academia ou comprar um super aparelho no Polishop que te treina todinho e você fica com 5 minutos por dia tonificado. É óbvio comprar na Polishop o aparelho. Doido, meu irmão. Malhar 10 horas por dia, é óbvio que eu vou lá comprar aquele negócio que fica te chacoalhando e pronto, com 5 minutos por dia, com 7 dias na semana, pronto, os teus problemas acabaram. Né? Vamos,
É isso que a gente vai procurar sempre. Como alcançar o maior desempenho com o menor esforço. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é impossível. Não existem soluções milagrosas. Não existe. As coisas da vida, exatamente, para as coisas da vida, não, uma lei só. Não existe milagre para isso. Do 6 ao final, ao 22. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se for para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que lhe deixe em Troade, casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes tinha posto em conta. Mas o Senhor me, me assistiu e me revestiu de força para que meu intermédio, a pregação fosse completamente cumprida. E todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. E a lei, e a ele glória pelos séculos dos séculos. Sauda Prisciliar e a casa de Anesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixe-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja o teu espírito, a graça seja convosco. Veja, o apóstolo Paulo agora cita alguns nomes. Demas, quem era Demas? Veja só, Demas, ele é mencionado, por exemplo, em Colossenses 4:14, saudável Lucas, o médico, e o médico amado, e também Demas. Então, veja, Demas, ele era um discípulo. Depois a gente vai ver em Filemão, né, que ele fala Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, os meus cooperadores. Então, eram irmãos que cooperavam, e o apóstolo Paulo falou, olha, mas Demas, ele amou o presente século, ele se envolveu com as coisas desse mundo, foi embora, e deixou. Depois ele vai falar de, de Marcos e de Lucas. Lembra quando o apóstolo fala assim, segundo o meu evangelho? Quando ele diz segundo o meu evangelho, Lucas é o evangelho de Paulo. Porque, na verdade, Lucas, médico, escreveu lá o evangelho de Lucas, ele era o evangelho que o apóstolo Paulo fez para os gentios. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo. Lucas só escreveu, só ajuntou as informações, na verdade. E o apóstolo Paulo que foi compilado ali. Quando ele fala isso, né, segundo o meu evangelho, por causa disso. Então, Lucas foi um filho também, um seguidor ali, bem ativo, né? Marcos, e depois Tíquico. Tíquico, ele aparece em alguns momentos. Por exemplo, Atos 20, verso 4, você vai ver ali, ó, acompanharam-me até a Ásia, Sopatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, e segundo Tessalônica, Gaio, Derbas, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, nessas viagens, o apóstolo Paulo, né, visita ali Macedônia, Grécia,
eles eram os discípulos que andavam com o apóstolo Paulo. Outro, nós vamos ver Alexandre. Agora, nós estamos tendo a denúncia de um cara que fez mal, né? Então, a gente já pegou o nome do meliante aqui, né? Anotando a placa dele. Olha que interessante. Às vezes a pessoa fala assim, essa parte, fica esse nome. Veja só, irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele está citando que tem certas coisas que precisa denunciar. Fala, irmão, cuidado. Tem gente que é, que está fazendo coisa, mas tem gente que é ruim, irmão. Tem gente que causa muito dano. E ele citou o nome aqui, o tal do Alexandre, o latoeiro, que ele causou muito mal para Paulo. Ele falou: olha, o tal do Alexandre aqui, ele me causou muito mal. Tomara que Jesus não impute isso daqui, irmão. Mas ele vai ver. Jesus é pequeno na esquina. Veja, aonde parece aqui, 1 Timóteo 1,20. Ó, que ele cita aqui. O que, que ele está citando? O bom combate. 1 Timóteo 1,20. Ó, este é o dever que trago, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado, combate firmado pelo bom combate, tendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quem eram os que tinham rejeitado a boa consciência e naufragado na fé? Quem que eram esses? Ele cita aqui. Quem eram esses? Entre estes se encontra Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Irmão, o Paulo foi muito tranquilo, né, com eles. O qual eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui, irmãos, veja só. Na primeira carta, o apóstolo Paulo falou desses homens, e na segunda carta, o apóstolo falou para esses homens. Né? Então, o apóstolo Paulo não estava recalcado, não estava ferido de coração, não estava magoado. Na verdade, o apóstolo Paulo estava orientando esses homens que, de fato, foram homens muito diversos, que fizeram muito dano e causaram muito dano à igreja. Então, veja só, Alexandre, esse Alexandre e esse Irineu, eles foram pessoas que causaram tanto mal que o apóstolo Paulo, acho que algumas, na verdade, são duas vezes que a gente vê o apóstolo Paulo falando isso. Primeiro, aquele homem em Coríntios, né, que estava em caso de adultério com, acho que com o próprio filho, né, alguma coisa assim. Não, sei lá como que era lá, eu esqueci. Mas o trem tava feio, dormindo com o próprio pai, alguma coisa assim, com a mulher do pai. Isso. O cara tava pegando a mulher do pai. Ele falou: entrega pra Satanás esse filme aí, porque, meu irmão, que coisa vocês estão deixando isso daí acontecer? Se não for a memória, a gente vai ver isso, a gente vai ver isso daí. E esse tal de Irineu e Alexandre. Porque eles causaram. Depois a gente foi ver na segunda carta que o apóstolo Paulo está entregando para Timóteo, ou seja, em 1 Timóteo ele fala desse cara, e em 2 Timóteo ele fala de novo desse cara. Ele fala: olha, cuidado, eles causaram muito mal. Então, forte desses homens, que esses homens estão aí, rodeando aí a igreja. Né? E para terminar, vamos na Bíblia a mensagem e terminamos. Do 9 ao diante, né? Não, do 6 em diante. Assuma o comando, que estou para morrer. Minha vida é uma oferta do altar de Deus, é a única corrida que vale a pena disputar. Corrida com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho, tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois ele é o juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vida. Venha para cá o mais rápido que puder. Demas, atrás de novidades, foi para Tessalônica e me deixou aqui. Crescente está na província, Crescente está na província de Galácia, Tito na Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser meu braço direito. Pois estou mandando Tíquico para Éfeso. Não esqueço, não esqueça o agasalho que deixei em Troade com o Carpo. Traga também os livros de pergaminho. Cuidado com Alexandre, aquele que faz artesanatos de cobre. Ele é um opositor
feroz da mensagem e vive causando problema, ele vai receber de Deus o que merece. No meu primeiro julgamento, ninguém ficou do meu lado. Eles fugiram como coelhos assustados. Mas não importa. O Senhor ficou do meu lado e me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som. As pessoas que ouviram pela primeira vez foi resgatado da boca do leão. Deus está cuidando de mim e me mantém a salvo para o reino dos céus. Todo louvor a Ele, louvor para sempre. Amém. Envie saudações a Priscila e Áquila, também família de Onésimo, o Nesífero. Erasto ficou em Corinto, tive de deixar Trófimo doente em Mileto. Faça o que puder para chegar aqui antes do inverno. Epulo, Prudente e Lino, Cláudio e todos os amigos aqui vieram. Aqui enviam saudações. Deus esteja com você. Graça esteja com você. Ele termina dizendo isso, né? Saudação final, falando algumas coisas, orientações, e ele estava praticamente, seja, o apóstolo Paulo aqui, ele estava colocando, ele falou, olha, gente, eu tive aqui a minha primeira audiência, ninguém, meu irmão, veio aqui, né? Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, se arrepender quando eu estiver no... Na verdade, olha, eu estava aqui, todo mundo abandonou, né? Fui deixado aqui, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Então ele estava agora dando algumas orientações. Paga isso, faça aquilo, pega aquilo ali, né? Deixa o outro. Então, você vê que Timóteo, a carta de Timóteo, né? É uma orientação bem pessoal mesmo. São orientações de um pai para filho, de um mentor a um discípulo, persistir na obra do Evangelho. E o que deve. Nem se a gente termina a carta para Timóteo, as duas cartas de Timóteo, né? E amanhã nós vamos então já para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios ou aos corintianos, né? Então a gente vai ver a primeira carta do apóstolo aos Coríntios, que ele agora a gente vai ver a orientação para a igreja. Então você vai ver que parece que a mensagem muda. Não é que a mensagem muda, porque agora já não é algo pessoal. Uma coisa é eu conversar com a igreja. Quando eu vou conversar com a igreja, eu vou conversar aqui sobre orientações de vivência. Quando eu vou conversar com o líder da igreja, vou resolver os problemas. Assim, é muito interessante isso. Quando eu vou conversar com o líder, meu irmão, a gente só vai falar de problema. É o que o apóstolo Paulo estava fazendo, ó. Cuidado com isso aqui, cuidado com essa pessoa aqui, se a pessoa está fazendo isso, cuidado com aquilo ali, foge disso aqui, dá uma orientação, dá uma avança, continua firme, você pode, você consegue, Instituto Universal Brasileiro, aquela coisa toda, que nossa, que consegue, e ele vai dando uma motivação, mas dando também alguns apontamentos, cuidado, mas não é isso que a gente vai conversar com a igreja. Quando a gente vai conversar com a igreja, a gente vai conversar outra coisa, né? A gente vai dar mensagem, a gente vai ensinamentos. Agora você vai ver o apóstolo Paulo dar ensinamento às igrejas de Corinto, da Galácia, de Efésios, o que mais? De Tessalônia, dos Tessalônicos, né? Tem mais algum? Acho que não, mais não. Então você vai ver a igreja de Corinto, de Gálatas, de Tessalônica, de Roma, e por último nós vamos ver o evangelho dele, que é o evangelho de Lucas. A gente vai ver agora as cartas, né? Coríntios, Efésios, Gálatas, Roma, Tessalônica, e a gente vai ver depois o evangelho e termina os escritos de Paulo. Então você vai ver agora o apóstolo Paulo ensinando às igrejas. Amém? E assim a gente vai. Aos Filipenses, tá certo? Aos Filipenses. Então a gente agora vai ver os ensinamentos para a igreja, né? Não mais do líder da igreja. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo canal, quer dizer, amanhã não, daqui a pouco. A- Falta 20 minutos para as 9, até umas 9, 10 mais ou menos, eu vou entrar aqui para a gente poder falar sobre ciclo, né? Um fim de semanas. A gente precisa, sempre que a gente não missa essas aulas, a gente já está muito atrasado. Como a gente está falando agora sobre dois meses, é interessante, 2 meses, eu vou entrar aqui um pouquinho na questão dos 2 meses, a palavra profética do mês, né? Quero puxar um negocinho aqui. A gente falou um pouquinho disso daqui.
a gente vai falar, então, dos sim, daqui a pouquinho. Eu creio que daqui uns 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos a gente entra. Bom, Deus abençoe. Fique com Deus. Shalom, shalom.